Que maravilha, irmãos, compreendermos um pouco da grandeza do amor de Deus. Esse Deus que não poupou o seu único filho, mas o enviou para que pudesse nos libertar, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. O Senhor Jesus, Ele pagou, Ele quitou a dívida do pecado que era contra nós. Você está aqui nesta noite participando conosco, porque Deus permitiu a você receber esta mensagem profética para a sua vida. E para isso eu quero convidá-lo para que nós possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós temos uma palavra graciosa para nós nesta noite. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos no teu altar nesta noite. É bem verdade, Senhor, que muitos daqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta hora estão atravessando as agruras e difíceis tempestades das circunstâncias contrárias. Os teus filhos estão enfrentando, meu Deus, as tempestades das adversidades. Em tempos, ó Deus, de sequidão, em tempos, meu Pai, de desertos, que nos fazem, ó Deus, enfrentar o sol, ó Deus, escaldante dos problemas e das lutas. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós necessitamos ouvir a voz do teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Por tua graça e favor, ajuda-nos a entender a tua palavra. E mesmo que estejamos no limite das impossibilidades humanas, o Senhor tem a última palavra para nós. O Senhor tem a resposta que os nossos corações anseiam. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Amados, quando eu vejo esses homens neste barco, praticamente no meio
do Mar da Galileia, um grande lago que chega a ter uma extensão de largura em alguns pontos de aproximadamente 12, 13 quilômetros de largura, onde em sua profundidade esse mar, chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago de águas doces, em alguns pontos dele atingindo 7, 8 metros de profundidade. Não há muitas montanhas na região. E o fato de não haver montanhas propicia a esse grande lago as chamadas tempestades em razão dos fortes ventos. Esses homens estão mais ou menos no meio da viagem, atravessando com o seu barco. Eles estão sendo açoitados por uma tempestade, eles estão precisados de socorro, eles estão desesperados, eles estão no limite. Será que não é assim que você se sente? Quando uma doença inesperada bate à porta da sua família? Será que não é desta forma que nos sentimos, irmãos, quando as tempestades, sabe, da depressão, as tempestades da infidelidade que bate muitas vezes dentro da sua e da minha casa podem acontecer? Será que isto não representa, não traz a nós uma situação emocional, uma situação de enfrentamento contra aquela luta que nos coloque na linha divisória das impossibilidades humanas, quando agora rendidos e impotentes nós estamos no limite? Os discípulos estão no limite. Eles estão achando que o barco vai afundar. E talvez você esteja pensando nesse momento: o meu barco vai afundar, eu estou perdido. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que no limite, é que nesse campo de batalha contra essa tempestade que está assolando a sua vida, Jesus agora, uma vez que você está rendido, uma vez que você se sente impotente, uma vez que você não tem forças mais para lutar, para remar contra a correnteza, para vencer essa tempestade, Jesus encontra agora na sua e na minha vida a condição ideal para que Ele manifeste a glória dEle em nós e através de nós. No limite, em primeiro lugar, Cristo, guarde isto, Ele ora, Ele intercede por nós. Não é isto que os versículos 23 e 24 estão dizendo? Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estão no barco. Jesus sobe a um monte para orar. Ele está orando para quem? Ele está intercedendo para quem? É óbvio que, sendo Deus encarnado na terra, Jesus está neste monte orando por esses homens que estão lutando contra a tempestade. Sabe qual é a grande lição que eu entendo e aprendo aqui nesta noite? Não importa o tamanho da sua luta, não importa a grandeza da tempestade que está assolando a sua vida, não importam os contextos de batalha que estão minando e retirando a tua força e te colocando impotente diante das batalhas. Jesus está orando, intercedendo por você. É isso que está lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16.
O texto diz que nós não temos um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas ele nos entende, porque foi homem como nós, porque sofreu as tentações como nós, porque enfrentou batalhas humanas como nós, e agora, tendo vencido a morte e assentado à direita do Pai, o texto diz: Cristo intercede por nós junto ao Pai, para que no momento oportuno, quando nós estamos impotentes, quando nós estamos precisados do mover sobrenatural de Deus, o Senhor possa nos responder. Deus conhece a sua dor, Jesus conhece as suas lutas, Ele entende a grandeza das batalhas que você está enfrentando, Ele está intercedendo por você nesta hora. Ele é o seu grande sumo sacerdote. Que maravilha, irmãos. Isso se torna um fundamento nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. O nosso amado Jesus, Ele cuida de nós, Ele intercede por nós. Que grande maravilha. Em segundo lugar, no limite, e foi o que aconteceu com esses discípulos, no limite, temos a oportunidade de reconhecer Jesus, de ver Jesus. Olha o que diz os versículos 26 e 27. E os discípulos ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus, oh glória, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você já percebeu que quando nós estamos enfrentando uma tempestade, quando nós estamos atravessando um deserto, quando nós estamos sendo assolados pelos ventos da adversidade e estamos no limite, muitas vozes ecoam aos nossos ouvidos, vozes da falta de fé, vozes dos Sambalates, dos Tobias, que vão dizer para você que você não vai vencer, que você não vai conseguir. E é justamente nesse momento, quando muitas vezes a própria voz do medo, da insegurança, a voz da instabilidade está abalando a minha vida, é que Jesus se apresenta diante de mim, e mesmo que eu o veja ofuscado, tamanho sejam as lutas que eu estou enfrentando, eu verei, você verá, que Jesus não é um fantasma, Jesus é o Deus que cuida de você, é o Cristo que te salvou, é aquele que nunca te desampara, e Ele está junto de você nesta batalha. Ele está contigo, meu irmão, Ele está junto de você. Talvez a pergunta que eu tenha que fazer para mim mesmo, talvez a pergunta que você tenha que fazer para você mesmo é: eu estou conseguindo ver Jesus? Em nome de Jesus, que os teus olhos espirituais sejam abertos nesta noite, para que você veja pela fé que você não está sozinho, você não está sozinha, Cristo não te desamparou, Ele cuida de você, mas você precisa, tanto quanto eu, enxergar a glória de Deus no meio da tempestade. Esses homens viram Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, no limite, nós temos a oportunidade, guarde isto, nós temos a oportunidade para o exercício da nossa fé. Acompanhe comigo os versículos 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas
e foi ter com Jesus. Irmãos, o exercício da minha fé está no momento que eu consigo olhar para Jesus e, à luz do comando de Cristo, de uma fé sendo gerada nele, eu consigo agora transpor as barreiras das impossibilidades. Eu consigo agora, pela fé, andar por sobre as águas. Podem os mares da adversidade estarem sinalizando para você: está tudo perdido, você não vai conseguir. Mas se você estiver crendo em Cristo, se você estiver confiado no Senhor, Ele fará, glória, que você ande por sobre as águas da adversidade que estão assolando a sua vida. O Senhor pode fazer com que você experimente, aleluia, o sobrenatural dele no meio da tempestade. Ele é Deus fiel, que pode operar grandes coisas na vida daqueles que creem e esperam por Ele. O inimigo quer fazer você ver só os problemas. Satanás quer fazer com que você pense que você não vai conseguir. Mas se você tiver fé, Deus vai fazer você transpor os mares da adversidade. Você experimentará ter experiências profundas com Deus no meio da tempestade. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que no meio da tempestade, quando elas estão muitas vezes perto de Jesus, quando elas estão muitas vezes enfrentando o sobrenatural do Senhor, acontece algo que não deve acontecer. E o que nós vamos ver aqui, no limite, em nome de Jesus: não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Jesus. Olha o que diz o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, Pedro agora tira o olhar de Jesus e começa a olhar o vento, começa a olhar o mar. Ele começa a ver as circunstâncias. Pedro então tem medo e, começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. Não olhe para as circunstâncias, meu irmão. Não olhe para as notícias de derrocada que estão sendo proclamadas sobre a sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é a razão da sua vitória. Ele é a razão da minha vitória. E se o nosso olhar estiver fixo em Jesus, se o nosso olhar estiver fixo em Cristo, nós continuaremos sendo vitoriosos. Eu vou te dizer algo a mais. Mesmo que você esteja sendo abalado pelas circunstâncias, mesmo que o seu olhar se volte para as circunstâncias e você comece a afundar, você, confiado em Cristo, como Pedro confiou, você vai poder clamar pelo socorro dele, e ele vai segurar na sua mão e não vai te deixar afundar, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso amado Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Ele jamais deixará frustrar os planos que Ele sonhou para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua história de vida nesta terra. Em último lugar, eu quero reafirmar o que já foi falado. No limite, clame por socorro. Versículo 30 que foi lido, diz assim, irmãos, o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-o, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Oh, glória! E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando você clamar por socorro, quando você rasgar o seu coração no altar de Deus, quando você disser: Senhor Jesus, ajuda-me, eu não estou conseguindo, eu estou no limite, ah meu Deus, eu estou submergindo. Sabe o que vai acontecer? O sobrenatural de Deus, ele vem sobre a sua vida. A última palavra vem daquele que pode todas as coisas. E quando Jesus entrar no barco da sua vida, o vento vai se acalmar, o mar vai se aquietar, a bonança será instaurada, porque o nosso Deus é poderoso para fazer operar grandes coisas nas vidas daqueles que creem e esperam por Ele. No limite, Jesus está intercedendo por você. No limite, você está tendo a oportunidade para reconhecer Jesus. No limite, você está tendo oportunidade para exercitar a sua fé, para colocá-la em prática. No limite, não olhe para as circunstâncias, mantenha o seu foco em Jesus. No limite, rasgue o seu coração no altar de Deus, clame pelo socorro do Senhor. Ele vai operar o que você não consegue fazer. Ele fará de forma sobrenatural ser cumprido na sua vida, na sua família, na sua história de vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a adversidade, qual é a tempestade que está assolando a sua vida. Eu não sei quais são os seus medos interiores, quais são as suas frustrações. Talvez o seu problema seja a falta de emprego, e você já está ficando apavorado. Talvez o seu problema seja uma cisão familiar. Talvez o seu problema seja um filho rebelde, uma filha rebelde, que está no mundo das drogas, no mundo das bebidas. Talvez o seu problema seja interior, uma depressão instaurada. Você está tomando remédios controlados e nada se resolve. Talvez o seu problema seja o problema da hipertensão, da pressão alta, que tem assolado milhões no nosso país. O seu problema talvez seja uma doença que bateu a porta da sua casa. Talvez o seu problema esteja sendo nesse momento a perda de um ente querido. Você está de luto, você está no limite. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus sabe. E para começar, Ele já está orando por você. E você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. E nós vamos adorar ao Senhor, porque milagres Deus fará cumprir nesta noite, para a glória dEle, em você e através de você.